Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todas. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra. E aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na sua maternidade. Então, se você conhece alguém que quer ou que merece receber esse conteúdo, já vai encaminhando aviãozinho, tá bom? E para variar, na nossa live de hoje, o assunto vai ser as perguntinhas que vocês me mandam. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos entrando. E aí, ó, quem tiver aqui comigo, tem uma pessoa aqui que é muito querida, ela sempre entra e manda perguntinha toda vez. É a como é que é seu nome? Renascimento? Escreve seu nome pra mim aí, que eu quero saber, que eu não consigo saber seu nome. Você sempre me manda pergunta. Oi, 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 gente, sejam bem-vindos. Renata, não vou esquecer mais, Renata, não vou esquecer, viu? Eu olhei aqui, Renascimento, falei que será, podia ter pensado, né? Bom, pessoal, vou começar nossa live sem enrolação. Se vocês quiserem, podem já deixando perguntinhas aqui no chat, tá? Para eu ir respondendo, mas tem tanta pergunta boa, que eu tô até perdida aqui por qual que eu vou começar, tá? Mas hoje, deixa eu ver, coloca a idade dos bebês de vocês ou se tem alguma gestante. Rosilene, você tá gestante ou você é bebê que você tem? Escreve pra mim, que idade tem os bebês ou se estão gestantes, tá bom? E aí eu vou intercalando os assuntos aqui para todo mundo tirar proveito, tá? Vamos ver. Puérpera acabou de ter bebê, então. 5 meses, o Miguel. Tá, então vamos lá. 6 dias. Beleza, Isabela, que idade tem seu bebê? Ou tá gestante? Bom, pessoal, eu vou colocar uma pergunta aqui agora. Eu achei interessante, mas isso eu quero que vocês, mesmo vocês que estão gestantes, vocês que têm bebezinhos pequenos, foi uma pergunta de um paciente meu ele tem 11 aninhos, muito querido, que me perguntou o seguinte: doutora, quantas horas que eu fico no celular para desenhar? Ele quer saber isso, principalmente por causa dos meus olhos, porque ele tem uma conjuntivite alérgica crônica, de difícil tratamento. Fora isso, ele tem um outro probleminha na pálpebra, que ela inverte e acaba os cílios entrando no olho. E ele tá desenhando agora, então ele quer saber quantas horas ele pode ficar no celular que ele desenha. Bom, então a gente entrou no assunto das telas aqui. E eu quero dizer para vocês, mamães também, gestantes, vocês mamães gestantes, vocês mamães de bebezinhos, sobre a importância desse tema para todos nós. Não somente as crianças, que têm feito um uso exagerado e muito precoce, mas até mesmo para as gestantes. Por quê? Eu vou começar a falar para vocês agora. As gestantes, existem alguns estudos que ainda faltam, faltam mais estudos para se comprovar isso que esses dois já demonstraram em experiências com animais, tá? Com ratos, com camundongos, que é a influência do uso excessivo de tela pela gestante no feto. Então, um estudo demonstrou que o uso exagerado de celular um contato muito constante com a frequência da radiação dos celulares pela camundonga gestante causava no bebezinho, no filhote da camundonga, uma alteração de comportamento depois, que se relacionava com comportamento mais irritado, mais agitado,
esses camundongos, eles faziam testes, eles tinham mais dificuldades em testes que envolviam uma memória espacial, tinham um comportamento hiperativo. Então esse foi um dos experimentos. E no outro experimento eles avaliaram 84 mil gestantes e seus bebês depois de algum tempo. Esse foi um estudo que foi realizado na Espanha, mas usou gestantes de várias partes do mundo, da Dinamarca, África, Ásia, e eles avaliaram o comportamento das crianças depois que nasceram, depois de algum tempo, conforme o tempo de uso de tela pelas mães. E o que se detectou também é que as crianças também tinham uma propensão maior a desenvolver hiperatividade, comportamento hiperativo, estresse, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção. Lógico que nesse trabalho havia muitos vieses, e um dos vieses que eu coloco é que muitas vezes o uso que a mãe faz da tela em excesso vai refletir no uso que o filho vai fazer. Então, pode ser que esse trabalho não tenha comprovado que o efeito da tela da mãe diretamente no feto causou alterações de comportamento futuramente. Esse trabalho não conseguiu comprovar isso de forma contundente, porque houve alguns vieses. Porém, eu considero que uma gestante que use muito o celular, de uma forma ou de outra, ela passa isso para a criança, ela passa esse hábito, esse costume para o seu filho, ele acaba fazendo um uso maior também, porque quando a mãe acaba ficando muito tempo, ela deixa o filho muito tempo. Então, tomem cuidado com o uso que vocês fazem das telas, das redes sociais, dos celulares, vocês gestantes, vocês mamães aí de bebezinhos, já vão diminuindo o uso, vão dando exemplo para as crianças, porque isso interfere de alguma forma no comportamento delas também e nos hábitos futuros. E o que a gente tem visto hoje são crianças que estão apresentando problemas de desenvolvimento, atrasos de linguagem, alterações de comportamento, alterações de memória, de atenção, dificuldades de aprendizado relacionados ao abuso de tela ou ao uso precoce de telas. Então, deem muita atenção para isso, vocês mamães aí de crianças ainda bebezinhos, gestantes, para que vocês consigam matar o problema na raiz. Então, acabem com esse problema, cortem isso pela raiz, se vocês já sentem em vocês um uso exagerado. Porque isso também vai interferir até na rotina da casa depois que o bebê nasce. E isso é uma coisa que a gente percebe no consultório de pediatria, quando a gente atende mães, às vezes amamentando, que estão com problema de amamentação, às vezes bebês com problema de ganho de peso, e a mãe acaba, eu peguei já 2 casos de mães que diziam que se perdiam na amamentação, não sabiam quanto tempo o bebê tinha mamado, não porque estava na tela, no celular. E então acaba que isso vai interferir até nessa questão, tá? Então fica o meu apelo para vocês com relação a isso. Eu tô vendo as perguntinhas, eu já vou ler, tá? Já vou ler as perguntinhas de vocês aqui. E aí a perguntinha dele foi essa: doutora, quantas horas que eu fico no celular para desenhar? Hoje existe uma recomendação oficial com relação a tempo de tela para crianças, conforme a faixa etária da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, 0 telas até os 2 anos, 1 hora de tela no máximo dos 2 aos 5 anos, 2 horas de tela no máximo dos 5 aos 8 anos, aos 10 anos, e 3 horas de tela dos 10 aos 18 anos no máximo, sendo que essas horas não devem ser corridas, ou seja, você não deve ficar 3 horas direto na tela, nem 2 horas direto, nem 1 hora direto. Essas horas elas têm que ser divididas em frações de minutos. Então você fica um tempo, depois sai, faz alguma coisa, volta de novo. E para crianças a condição para esse tempo é que tenha um adulto junto com ela fazendo uso para alguma atividade interativa ou alguma atividade educativa. Então, o que fica pra gente e o que deve ficar para vocês, pais, é que
não há tempo de uso recomendado para a criança, porque a gente sabe que a maioria dos pais não tem condições de ficar junto com o seu filho, interagindo numa atividade junto na tela ali, fazendo uma brincadeira educativa, uma pesquisa escolar junto com o filho no celular. Alguns pais sim, mas a gente sabe que a maioria não faz isso, não tem tempo para fazer isso. Então não libere a tela para o seu filho, essa é a recomendação. Criança não deve ter celular, criança não deve usar rede social. Quanto menos videogame, melhor. Essa é a recomendação. Então, para esse garotinho que me perguntou, o que eu respondi? Se você está treinando desenho, treine sem celular. Treine com a paisagem, treine criando, treine com... porém, se precisar usar um aplicativo, que não fique mais de 20 minutos direto no celular. 20 minutos tem que fazer alguma outra coisa, voltar. Então, acima de 30 minutos de tela direto, já pode haver danos ao cérebro de uma criança em desenvolvimento. Então, isso é muito importante, tá? Agora, uma criança que já tem problemas oftalmológicos, problemas de visão, conjuntivite, irritação, mais cuidado ainda, porque a luz, ela interfere, ela atrapalha e a forma como a criança precisa olhar para a imagem, para o celular, pode inclusive causar defeitos de visão, erros de refração, aumentar a chance dessa criança ter miopia, etc. Tá? Então, é isso. Deixa eu ver as perguntinhas de vocês aqui e bora lá. Bom, a primeira pergunta é essa aqui, né? De 6 dias... 6 dias de vida, chora, mama no peito, logo já pega no sono. Estou achando minha produção de leite pouca. O que devo fazer para aumentar? Bom, Fabiana, não sei se é Fabiana, seu nome. 6 dias de vida é muito pouquinho, meu amor. Olha só, 6 dias de vida, eu não sei se seu parto foi normal ou foi cesárea, mas essa é uma fase em que você está aprendendo a amamentar e o bebê está aprendendo a mamar, tá? Então, é comum o bebê pegar da mama nessa fase, você deveria estar na pojadura. Você deve estar numa fase de muito leite, muita produção de leite. Só que as mães, muitas vezes, não entendem a pojadura. Elas não sabem que estão com a mama cheia de leite porque o leite tem dificuldade de sair. A mama está muito dura, precisa de massagem, precisa ser esgotada essa mama para esse leite sair. E muitas vezes o bebezinho, com aquela sucção ainda fraca, porque ele é recém-nascido, ele não consegue fazer isso, a mama está muito dura. Então, ele começa a sugar ali, e o que acontece é isso. O que acontece muitas vezes é isso aqui. A boquinha, a mama está redonda, tá cheia de leite. Ele vai para sugar, a boquinha escorrega, vem para o bico, ele não consegue tirar tanto leite, tá? E aí a mãe vai ficando angustiada e realmente, muitas vezes, esse bebê fica com fome porque não consegue ordenhar essa mama de forma adequada, porque ela está muito cheia. Então, o que você precisa fazer é, muitas vezes, uma ordenha para tirar esse leite, amolecer essa mama para esse bebê conseguir fazer a pega adequada. Porém, eu te digo o seguinte, tá? Presta bem atenção nisso que eu vou falar aqui, todos vocês. Bebê com 6 dias de vida, e você com essa queixa, você já tem que estar passando pelo seu pediatra. E seu pediatra já tem que te ajudar a resolver essa questão da amamentação. Se ele não entender de manejo de amamentação, ele precisa te encaminhar diretamente para um banco de leite, para alguém que entenda de manejo de amamentação, para que você não sofra com isso e não desmame seu bebê por desconhecimento da técnica, por desinformação. E essa queixa que você está colocando aí, ela é uma queixa muito comum na maioria das mulheres que vão amamentar, que estão com um bebezinho recém-nascido de 6, 5, 7 dias, 10 dias, tá? Eles dormem muito, então eles mamam e já dormem, já quer mamar de novo. O estômago é muito pequenininho ainda, então esse estômagozinho desse seu bebê deve caber mais ou menos 20 ml de leite, tá com 6 dias, nem isso, tá? De leitinho, uns 20, 25 ml. Então não consegue mamar muito, encher muito o estômago, que fica mamando várias vezes. Você precisa ser assistida, tá? Se você tá achando sua produção de leite pouca, a gente precisa avaliar tudo isso. Eu aqui, só com essa perguntinha de 3 linhas, com essas informações de 3 linhas que você me dá, eu tenho mais um monte de pergunta para te fazer. Sua mama tá dura? Você tá sentindo dor na mama?
Tá machucando o bico? Eu preciso olhar esse bebê pegar para conseguir te ajudar de alguma maneira a melhorar essa sua técnica. Mas o que eu posso te dizer é que esse momento você deveria estar passando pela pojadura, a mama começa a encher, o bebê erra a pega e não tira leite da forma adequada, tá? Então você aqui tem dois caminhos: ou você vai procurar alguém que entenda de aleitamento materno, seu pediatra, imediatamente, a marca amanhã, ou você marca comigo. Aí eu vou te atender, pode ser online, pode ser no consultório, e aí a gente avalia essa amamentação direitinho, tá? Mas o que não pode é você ficar desse jeito e correr o risco de dar fórmula achando que seu bebê tá com fome, e você vai ter leite, você tem leite. É que tem alguma coisa na técnica que não tá bem, tá? É isso. Para aumentar o leite. Com 6 dias, olha, com 6 dias de vida do seu bebê, só tem as únicas razões para o seu leite tá pouco se você tiver histórico de obesidade, diabetes, seja gestacional, diabetes tipo 2, qualquer diabetes, hipotiroidismo com não tratado, ou hipotiroidismo, como é que se diz? Fugiu a palavra agora. Histórico de hipotiroidismo sem tratamento adequado, ou história de síndrome dos ovários policísticos, ou obesidade, ou diabetes, ou cirurgia da mama. Se você tem algum desses históricos, aí sim eu posso falar que você tá com pouco leite e aí, ó, vamos tentar intervir o que tá acontecendo aí, tá? Se não tem esse histórico, você vai ter leite, você tem leite, deve estar acontecendo algum problema na técnica, tá bom? Precisa ser visto quanto antes, porque senão a economia que você faz nessa consulta para avaliar isso, você vai gastar com fórmula, e a despesa com fórmula mensal agora, nessa fase do seu bebê, é mais ou menos R$700 a fórmula mais básica. R$700 por mês, tá bom? Então, fica atenta com isso, tá? Não economiza com isso aí não. Vai atrás de saber a orientação de amamentação amanhã imediatamente, tá bom? Bom, aqui ó, mesma pessoa escreveu: bico do seio ferido, estou usando protetor de silicone. Fábio, é o seguinte, a pega tá errada, com certeza a técnica tá errada. Se o bico tá ferido, a técnica tá errada, tá? Então precisa ser corrigida o quanto antes. Uma das maiores causas de desmame precoce é erro de técnica e dor para amamentar. Só vai doer se a técnica estiver errada, e a gente precisa avaliar várias coisas aí. Tem que olhar essa pega, tem que saber se você tá na pojadura, tem que avaliar se bebê coloca linguinha, se ele ordenha de forma adequada, se tem história de ou suspeita de anquiloglossia ou não, linguinha presa, tá? Então, precisa ser visto, tá bom? Por favor, não deixe de ver isso aí amanhã sem falta. Vamos ver, Rosilene. Eu tenho muito leite vazando da hora, só que o meu neném, se não acordar dentro das 3 horas, ele não acorda sozinho. Devo acordar ele, eu posso deixar ele acordar sozinho. Bom, Rosilene, não sei quanto tempo tem seu bebê, não lembro quanto tempo tem o bebê da Rosilene. Não sei se ela falou antes. Bom, é o seguinte, não obrigatoriamente você precisa acordá-lo, desde que ele esteja com um bom ganho de peso e você esteja com a mama confortável. Você não tá sentindo a mama doer, muito inchada, não tá com sinais de engurgitamento mamário, ok. Ele pode pedir para mamar, significa que ele está mamando de forma eficiente, então ele dorme mais tempo também porque está mamando bem, tá? Se o seu bebê não tem uma boa curva de peso, aí eu sugiro que você acorde, ou até se você acha que a sua produção tá pouca, que você acorde o bebê a cada 2 horas para pôr no peito, estimular essa mama, e para sugar também, tirar o leite de forma adequada mais vezes, porque no início realmente eles dormem mais, a sucção é mais débil, é mais fraquinha, então o ganho de peso demora um pouquinho mais nesses primeiros 10 dias, 2 semanas. Se o bebê nasceu de cesárea, a recuperação do peso de nascimento pode demorar até 20, 21 dias, isso é totalmente normal, tá? Mas nesse início, os primeiros dias, eu recomendo sempre que a mãe coloque a cada 2 horas, até para ajudar na questão do engurgitamento mamário, para esvaziar essa mama. Se não, se você não está sentindo desconforto nenhum, o bebê está engordando, ganhando peso, pode deixar, tá? Uma outra coisa que eu recomendo
para tentar organizar mais ou menos uma rotina de sono, para que você não fique acordando em horário totalmente esdrúxulo na madrugada e várias vezes na madrugada, e organizando mais ou menos o horário para dar a última mamada num horário que você ainda está acordada, em torno ali, pega esse bebê, dá uma mamada ali umas 11 da noite, meia-noite, deixa ele mamar bem nas duas mamas, e aí você deixa ele te acordar. A hora que ele acordar na madrugada, aí você dá mamar de novo, entende? Porque se você deixa, muito por conta do bebê, às vezes ele faz um horário todo esdrúxulo e te acorda várias vezes na madrugada, tá? Aí, aqui ó, a pega está boa, porém no teste da linguinha foi identificado que ele tem a língua um pouco presa, por isso tá machucando. Olha só, a gente tem alguns níveis de, vamos dizer, alguns níveis de anquiloglossia, tá? Nem toda anquiloglossia, nem toda linguinha presa vai repercutir na qualidade da mamada, tá? São tantos fatores envolvidos no sucesso da amamentação que muitas vezes é difícil você avaliar e afirmar que a causa de um insucesso, da dor, da dificuldade seja a anquiloglossia mesmo. Muitas vezes não é esse o fator, muitas vezes é um conjunto, tá? Então, quando você fala que tem uma linguinha presa, mas é pouco, a gente precisa avaliar outros fatores, porque se é pouco, tem alguns tipos de anquiloglossia que não atrapalham, não interferem na amamentação. E o bebê sendo muito novinho, você tem que dar um tempo para ele adaptar essa ordenha de forma adequada, para ele começar a fazer realmente a ordenha como tem que ser, ter um pouquinho mais de força, colocar a língua da forma que tem que ser, e muitas vezes isso se ajeita com os dias. Então, muitas profissionais, fono ou até odontopediatras, que avaliam ali uma anquiloglossia, uma suspeita, muitas vezes não indicam procedimento que a gente chama de frenotomia, que é quando corta, faz o piquezinho, ou a frenulectomia, que é quando já faz a cirurgia já mais profundo, num primeiro momento, porque sabem que esse bebê, passado alguns dias, ele adquire um pouco mais de tônus muscular, um pouco mais de força e coordenação na mandíbula, ele começa a fazer uma ordenha mais bem feita, melhor, acaba acertando a pega, a mãe também começa a se adaptar melhor com a mamada, ela passa o período da apojadura e do engurgitamento da mama, então essa pega se acerta melhor e para de machucar, e aí vai tudo bem. E muitas vezes é feito um procedimento de frenulectomia muito precocemente, antes de esperar esse período para que a dupla, que é a mãe e o bebê, se entendam, entrem em equilíbrio. E muitas vezes esse procedimento feito às pressas, de forma, como é que se diz? Intempestiva, acaba causando um problema que não existia ou não existiria, como por exemplo, um sangramento, uma hemorragia excessiva, ou uma cicatrização difícil ali naquela região, dando dor para esse bebê mamar realmente, como há casos, como eu já peguei casos no meu consultório. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora quando a gente fala de anquiloglossia e dificuldade de amamentação nessa primeira semana de vida. A gente tem que ter muita calma, porque existe a questão da mãe, da técnica, do apoio que ela está recebendo, a paciência, porque a amamentação é aprendizado. Então, o ser humano, ele é o único mamífero que precisa aprender a amamentar e o bebê precisa aprender a mamar. É diferente dos outros mamíferos que já nasce, já tá tudo certo ali. Já pega, já mama, já dá certo. Não é assim na raça humana. E esse é o grande problema hoje das mães. É a geração tão apressada, a gente quer, e eu tô falando de todos nós, né? Hoje, como a sociedade vem funcionando, com as informações tão rapidamente, a nossa vida tão atribulada, tudo tão rápido, tudo tem que acontecer para ontem, que a amamentação hoje tem encontrado problemas com essa questão das coisas terem que acontecer para ontem, a pressa, a ansiedade das mães, as mães estão muito mais ansiosas e isso aí acaba gerando problema, porque na amamentação você precisa ter paciência, você
Você precisa ter paciência, tá? Então, como disse uma grande, que eu considero grande amiga minha de trabalho com amamentação, que é a Dalete, a Lilian Dalete, que eu admiro demais. A palavra principal para amamentação é paciência. E eu falo também que é opinião, paciência e opinião. Então a gente tem que ter calma com isso daí, mas tem que estar sendo visto também essa questão da linguinha, tá, Rosilene? Bom, TV, apesar de eu achar que ele ainda não enxerga muito bem, mas vejo que se ele vê a TV, ele quer assistir. Bom, aqui ó, o nenê fica de costas para a TV que fica no quarto. Apesar de eu achar que ele ainda não enxerga muito bem, mas vejo que se ele vê a TV, ele quer assistir. Bebês não devem ficar de frente para a televisão. Nenhuma criança deve ficar na televisão até os 2 anos, 0 tela. Bebês principalmente. Então, se você está querendo ver uma TVzinha, tá com seu bebezinho ali na sala, põe ele de costa para a televisão, no carrinho, de frente para você. Você conversa com ele, assiste a TV, conversa com ele, aí assiste sua novelinha, mas depois converse com ele de verdade, porque essa conversação, essa interação sua com seu bebezinho é um grande fator para desenvolver a linguagem dele mais para frente. Estudos já demonstram isso. Bebês que são estimulados a conversar desde os 3 meses de vida, através de conversinhas, historinhas, eles desenvolvem a linguagem mais facilmente depois, tá? Então, lembrem disso. Pega tá boa, porém, você falou, já acabei de falar, né, do teste da linguinha, que ele tem. Então, Rosilene, aí o que eu te recomendo? Se você for de Londrina, você entre em contato comigo, eu vou tentar te orientar. Eu costumo encaminhar para algumas odontopediatras para avaliarem se realmente é um freio que precisa sofrer alguma intervenção, tá? Se estiver machucando muito você. Mas antes disso, a gente precisa avaliar a pega. A gente precisa ver se essa pega está realmente correta. Por quê? Porque mesmo que a criança tenha a linguinha certinha, não tenha anquiloglossia, se a pega estiver errada, vai machucar, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma paciente no meu consultório que a criança tinha quase 1 ano de idade. Ela foi no meu consultório porque estava fazendo fissura na mama. Eu estranhei, falei, nossa, mas 1 ano de idade? Como é que não resolveu isso? Na verdade, ela teve problema no início, resolveu o problema da fissura, da dor lá no início, o bebê passou a mamar bem. Aí de uns tempos pra cá começou a dar fissura de novo. O que era? O bebê começou na sedente e ele estava pegando errado na mama. E eu vi na avaliação a pega errada do bebê. E aí com o dente piorou a situação, né? E aí fazendo fissura no mesmo localzinho, nos 2 mamilos, onde a bebê pegava com o dentinho. Então, a pega é primordial. A pega é primordial enquanto você estiver amamentando. Todo o período da sua amamentação, você tem que estar de olho nessa pega. Porque senão você tem problema mesmo que o bebê não tenha anquiloglossia, tá? Que mais? Bom, olha lá. Antes de engravidar, eu tomava domperidona por causa da esofagite. Esses dias estou sentindo bastante azia. Gostaria de saber se posso voltar a tomar domperidona, se não vai afetar a produção de leite. Vai aumentar seu leite. Tá? Então, Juliana, a domperidona é uma das medicações que se usava mais antigamente. Hoje a gente ainda usa com alguma, dependendo do caso, a gente já usa com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de restrição, mas ainda usa em alguns casos. A domperidona é uma das medicações que se usa para aumentar o leite, a gente chama de galactogogo, tá? É uma medicação que, embora seja usado para tratamento de refluxo, esofagite, um dos efeitos dela é aumentar a produção de leite, um efeito colateral, tá? Porque ela ajuda na aumentar a produção de prolactina e aumenta a produção de leite, tá bom? Então, se você tiver que tomar por essa razão, o que vai acontecer é que vai aumentar a sua produção de leite, tá? Não vai diminuir, não vai fazer mal pro bebê, tá bom? Ou fazer mal. Não vai fazer mal, não. Foi o que eu acabei de falar, não vai fazer mal, tá? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, senão eu vou passar para as caixinhas. Recomendação. Tá.
Não, aí aqui, ó. A Nani perguntou, se recomendação é estimular a mama a cada 2 horas para aumentar a produção do leite, como deve fazer durante a noite se o bebê está dormindo? Não. É o seguinte, período noturno, a sua produção de leite naturalmente vai ser maior, porque a prolactina, que é o hormônio que estimula a produção de leite, ela é produzida em maior quantidade à noite mesmo. À noite você não precisa se preocupar com isso. O que eu tô falando é durante o dia. Durante o dia, você, se tiver nesse período de apojadura, que tá com muito leite, coloque seu bebê para mamar a cada 2, 3 horas para que ajude a esgotar essa mama para você, tá? Ou se a curva de peso do bebê não estiver boa. Se o bebê tá com a curva não tá boa, porque tem bebê que dorme bastante mesmo. E a mãe tá com muito leite, que nem eu pego muitas no consultório. A mãe com bastante leite, a mama engurgitada, e falando que o bebê mama, mas depois dorme bastante. Não. Esse bebê, você vai ter que acordar mais vezes para pôr na mama, para ajudar a esvaziar essa mama da mãe, e ao mesmo tempo em que melhora a curva de peso dele, tá? Agora, na madrugada, não, isso não é necessário. Na madrugada, o que eu recomendo, deixa o bebê acordar, mas nesse início, você amamenta em torno de 11 horas da noite, meia-noite, você coloca o bebezinho ali no bercinho do seu lado, você vai dormir, já deixa um despertadorzinho em torno de 3 da manhã, porque se o bebê não acordar, você mesmo acorda, porque senão sua mama vai estar muito cheia, você vai acordar na madrugada assustada, que nem aconteceu comigo uma vez, quando eu tive minha segunda filha. Dormi, esqueci, ela dormiu, e a hora que acordei à noite, parecia um tijolo, quer dizer, 2, parecia que tá com 2 tijolos no lugar do peito, de tão duro, de tanto leite. Engurgitou, aí fui correndo para banheiro, tirar leite, porque não dava, assim, eu tinha que amolecer para poder dar para ela, tá? Então é isso, tá? À noite, se o bebê tá dormindo bem, deixa lá o bebê quietinho, tá? Se ele tá ganhando peso, você não tá tendo engurgitamento, fica de boa, tá bom? Mas mesmo tentando encaixar o queixo. Ele dobra o lábio na parte de baixo, para mesmo tentando encaixar o queixo. O lábio inferior, ele geralmente, ele fica para fora, tá? Então é normal isso, o lábiozinho inferior ficar viradinho assim para fora, tá? Deixa eu ver, Guarnieri. Eu super indico. Que bonitinha. Super indico a doutora. Ela me ajudou muito quando minha filha era recém-nascida. Tirou todas as minhas neuras e dúvidas. Amamentei até 2 anos. Ai, que bonitinha. Aí, viu, gente? Olha, indica, hein? Tô falando? Ah lá, ó, que belezinha. Obrigada, viu, linda? Obrigada mesmo. Vem mais, aparece aqui. Manda pergunta na caixinha. Vai lá no consultório. Tô esperando. Bom, vou passar agora pra lá, tá, gente? Vou passar pra lá. Vocês não saiam daí não, que tem pergunta boa. Olha só. Olha essa perguntinha aqui. Bebê com 4 meses já pode suplementar ferro? Poder pode, não precisa, tá bom? Então, bebê com 4 meses, se você quiser suplementar com 4 meses, pode. Não precisa. Se o seu bebê não foi prematuro, nasceu de termo, você pode começar a suplementar a partir do 6º mês de vida, tá? Mas não é proibido. Se quiser suplementar, tem um protocolo que é da Sociedade Paulista de Pediatria que recomenda a suplementação de ferro a partir do 3º mês, tá bom? Então, ok, tranquilo. A outra perguntinha é a seguinte... olha só, doutora, indica lactulona para neném de 5 meses, está em aleitamento materno, mais ou menos 7 dias sem evacuar. Não indico. Então prestem atenção nisso aqui. Bebê de 5 meses, em aleitamento materno exclusivo, mais ou menos 7 dias sem evacuar, deve estar se espremendo, fica roxinho, aí dá uma chorada, aí se espreme e fica sem evacuar até 7 dias. Isso deve ser disquesia funcional. A gente não dá laxante para esses bebês por várias razões. Primeiro, porque é um quadro fisiológico, é normal, isso vai melhorar até mais ou menos o 10º mês de vida do bebê. O laxante, você corre o risco de causar um distúrbio hidroeletrolítico. Que isso? Esse bebê ter uma diarreia, uma desidratação e você causar um distúrbio de sódio, potássio, essa criança ter um quadro até de convulsão por desidratar, tá bom? Então,
A lactulona ainda é menos pior do que óleo mineral, que já me perguntaram uma vez, porque o óleo mineral ainda tem um risco maior de aspiração e se a criança fazer uma aspiração a pneumonite por óleo mineral, além da questão da diarreia. Então, esse quadro, ele é totalmente normal, isso que você está descrevendo. Não se indica laxante para bebês nessa situação. O que a gente recomenda nessa situação? Se ele mama só leite materno, está desse jeito. Primeiro, se ele tem um histórico bom perinatal, como assim? Nasceu, eliminou mecônio nas primeiras 24, 48 horas no máximo, depois veio evacuando normalmente, passando bem, mas daí a partir de um tempo, 2 meses de vida, 1 mês, começou a ter essas pausas, fica dias sem evacuar, daí volta a evacuar bastante, daí fica dias. É a disquesia funcional, num bebê que está ganhando peso, que está bem, que está saudável. O que a gente recomenda? A gente recomenda algumas medidas, que é a massagenzinha no abdômen, a massagem, que a gente pode fazer de várias maneiras. A gente pode fazer a massagenzinha no abdômen aqui, ó. Começa aqui em cima, você vai trazendo, como se fizesse o sentido das alças intestinais, para baixo, pezinho da barriga, massageia, aí traz para baixo, faz essa massagem de cima para baixo, pezinho da barriga, massageia bastante, pode ser com olhinho, massageia, aí faz a ginastiquinha aqui, ó, essa aqui com as 2 perninhas ao mesmo tempo, ó, essa ginastiquinha aqui, tá? Faz várias vezes, coloca o bebezinho na posição higiênica, coloca ele assim, fica assim com ele, ó, nessa posiçãozinha aqui, ó, assim, tá? Encolhe a perninha, fica segurando ele assim. Depois que você fez tudo isso ainda não funcionou, ainda não fez cocô, você pode pingar, você ergue a perninha do bebê, assim nessa posição, e você pode pingar umas gotinhas de água morna no ânus. Pinga água morna, pinga, faz o estímulozinho, faz a ginástica, pinga água morna. Muitas vezes o bebê relaxa o ânus e evacua. Por que isso? Porque a disquesia, ela acontece por uma falta de coordenação entre a prensa abdominal, a força que a criança faz, e o relaxamento do ânus. Ela não tem essa coordenação. Porque o desenvolvimento dela, o desenvolvimento neuropsicomotor dela é da cabeça para o pé. Então, ela está desenvolvendo ainda aqui, ó, da cabeça, ela ainda não tem controle aqui dessa parte pélvica, membros inferiores, abdômen, ela não tem controle ainda. Então, ela não consegue relaxar o ânus no momento certo. É simplesmente isso. A gente não usa esse tipo de medida de medicação, nem supositório, nem lactulona, nem óleo mineral, tá bom? São essas que eu acabei de te mostrar. Deixa eu ver a outra perguntinha. Se aparecer alguma perguntinha nova aí, você me fala, amor. Ó, tem uma outra perguntinha aqui que é, olha só. É verdade que só pode oferecer a outra mama quando esvaziar uma completamente? Se não seca o leite? Não, não é verdade. Quando você está amamentando hoje, a recomendação é que você coloque o bebê para mamar numa das mamas. Se esse bebê mamar de forma eficiente, de forma efetiva, nos primeiros 10 minutos de mamada, ele já tira mais ou menos 85% do leite que ele precisa para matar a fome. Na primeira mama. Quando você passa esse bebê para a segunda mama, ele já tira 75% da segunda mama. Os estudos começaram a mostrar que bebês que mamavam as 2 mamas na mesma mamada ganhavam mais peso, a mãe tinha menos cansaço, a mãe tinha uma produção de leite melhor em ambas as mamas e diminuía o risco de engurgitamento e mastite nas mamas. Por quê? Porque quando o bebê mama nas 2 mamas na mesma mamada, ele tira lá do fundo da mama um hormôniozinho que a gente chama de fator inibidor da lactação, que se acumula ali quando a mama fica muito tempo sem ser esvaziada. Então, quando essa mama fica muito tempo sem ser esvaziada, acumula-se esse hormôniozinho lá dentro, lá nos alvéolos mamários, para dizer assim, olha, essa mama está demorando para ser esvaziada. Então, diminui aí a produção nessa mama, porque senão vai engurgitar muito. Entenderam? Então, por isso que
você colocar nas duas mamas, dentro da mesma mamada, pelo menos 10 minutos em cada mama. Isso aumenta a produção de leite da mãe, melhora a eficácia da mamada, a mãe fica menos cansada e o bebê ganha peso igualmente ou até mais. Porque essa história de que tem que esvaziar a mama, na verdade, é porque antes falava-se o seguinte: o leite gordo está lá atrás e o leite aguado está na frente. Isso não deixa de ser verdade. Realmente, quando o bebê vai mamar, aqui na frente tá mais a água, a gordura fica depositada lá atrás. Porém, quando esse bebê começa a sugar, quando ele faz essa aspiração, a gordura que estava lá no final, ela vem sendo puxada, ela vai se misturando com esse leite dos ductos lactíferos, vai se misturando. Então, depois de poucos segundos, minutos sugando, esse bebê já misturou esse leite. Então, esse leite já está bom, ele consegue sugar leite com gordura 5 minutos de mamada. Em 5 minutos de mamada, ok? Então, não é verdade que você só pode oferecer a outra mama quando esvaziar uma completamente. Não é verdade. E o peito não seca se você puser as duas o bebê para mamar nas duas mamas dentro da mesma mamada. É até melhor, tá? E eu tenho confirmado isso no meu consultório. Tenho confirmado. Isso foi uma recomendação do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu me atualizei, tenho usado essa recomendação no meu consultório e tem dado muito certo. As mães ficam menos cansadas, machuca menos o peito e os bebês têm ganhado muito bem peso, tá bom? Então pode ficar tranquila. 10 minutinhos, tira, coloca na outra, 10 minutinhos, mas certifique-se de que quando esse bebê pega para sugar, ele está sugando de forma realmente efetiva. Então você conta 10 minutos de sucção efetiva, tá bom? Que mais? Vamos ver. Tá quase dando horário, hein? Olha só. Olha só. Tem muita pergunta boa. Gente, é tanta pergunta. Eu tô adorando, viu? Porque cada dia que passa tem mais pergunta. Pode mandar, manda mesmo. Vou guardando e vou fazendo conteúdo pra vocês. Peraí, qual é a pergunta agora, amor? Tô procurando aqui. Fala, qual foi a perguntinha que apareceu? Deixa eu ver. Aqui, olha só. Essa pergunta, eu ia ler ela aqui na caixinha. Vou lê-la então aqui. Olha só. Doutora, vou voltar a trabalhar e gostaria de fazer o aleitamento misto. Quantos ml devo começar a dar para o meu bebê e quantas mamadeiras dar durante o dia? Meu bebê tem... Peraí, quanto? Pulou aqui. Meu bebê tem 3 meses. Vai fazer 4. Então, vai começar a trabalhar, gostaria de fazer o aleitamento misto, ela quer saber quantos ml ela dá para o bebê, quantas mamadeiras durante o dia, e o bebê vai fazer 4 meses. Bom, Jô, funciona assim. Primeiro a gente precisa saber quantas horas você fica no trabalho, quanto tempo, é período integral, você vai ficar de manhã e à tarde, seu bebê vai ficar na escolinha com alguém. Se você não tem condições de fazer ordenha do seu leite para dar para o bebê, tá? Doutora, não tem como, não quero fazer ordenha, eu vou dar a fórmula mesmo, porque não tem condições. Então, ok. Aí a gente vai usar o complemento. O volume que você vai dar, tá? Nessa idade de 3 para 4 meses, vai ser em torno de 120, 150 ml, tá? Tem bebês que tomam mais. Com que intervalo? Mais ou menos 3 horas. Para a fórmula, se é só fórmula que esse bebê vai tomar enquanto você estiver fora de casa, mais ou menos 3 horas de intervalo. O ideal é que não dê muito volume, porque aí quando você chega, esse bebê está pronto para mamar em você. Porque se você chegar, alguém tiver dado uma mamadeira, um intervalinho aí de 2 horas antes de você chegar, quando você chegar, ele já não vai mamar de forma tão eficiente no seu peito, tá? Porque ele não vai estar com tanta fome. A fórmula, ela demora mais para ser digerida, umas 3, 4 horas a digestão. Uma outra coisa, ofereça essa fórmula, caso você não queira desmamar completamente, e eu gostaria muito que você não desmamasse, porque é uma judiação desmamar um bebezinho de 3, 4 meses, pelo tanto de benefício que ele recebe com leite materno. Se você não quiser
desmamar esse bebê, se você trabalha período integral, ofereça esse leite no copo, tá? Ou na colher dosadora, copo ou colher dosadora, de preferência, ou uma seringa no máximo. Se você der um bico, der mamadeira, a chance de desmamar aumenta muito, tá? Eu não entendi aí se você vai trabalhar meio período ou período integral. Se for meio período, aí fica até melhor, porque a mãe não vai ficar tanto tempo fora. A gente recomenda amamenta logo antes de sair, amamenta logo antes de sair para trabalhar, aí dá um intervalo de 3 horas, alguém que fica com o bebê dá o complemento, aí espera mais 3 horas para essa mãe chegar e já amamentar. Então esse bebê receberia complemento uma vez só se a mãe for trabalhar meio período, tá? Se a mãe for trabalhar período integral, fica mais complicado. Pelo menos 2 mamadeiras nessa idade ele vai receber. Mamadeiras não, né? 2 volumes aí de mais ou menos 120 ml ele vai receber. E às vezes 3, porque se a mãe demorar para chegar, pega trânsito, não sei o que, às vezes 3. E aí o desmame vai acontecendo de forma natural. Então, a recomendação é deixe leite ordenhado ou, na impossibilidade, ofereça a fórmula no copo, na colher dosadora, tá bom? É isso. Deixa eu ver. A outra perguntinha falei da lactulona. Ela já perguntou do volume. Uma mãe perguntou o seguinte: nesse calor se podia fazer picolé de leite materno? Lógico que pode. Pode fazer picolé de leite materno, não tem problema não. Tá bom? O problema é só depois cuidado para depois não ficar todo mundo querendo do picolé, tá? Pensou? Todo mundo, marido pedindo picolé para você. Ai. Então tá bom, mas pode fazer. Que mais? Vou tomar... Bom. Essa é boa. Bebê de 6 meses fica na creche integral. O que fazer para seguir amamentando? Leva o leite materno para ele tomar na creche? Estou com medo, mas preciso voltar ao trabalho. Olha só, tadinha. Olha só, faça ordenha. Ordenha seu leite. Quando o bebê você vai voltar a trabalhar, o que a gente tem que começar a fazer antes? Uns 20 dias, uns 15 dias antes. 15 dias antes a gente começa a ordenhar para estocar, porque o leite materno ordenhado no congelador dura 2 semanas, na geladeira 12 horas. Então você põe no congelador com a data e você vai estocando esse leite, porque quando você volta a trabalhar, quem fica com a criança vai só colocando no banho-maria para ir oferecendo seu leite pro bebê. Enquanto você mantém essa ordenha no seu trabalho, seu leite não vai diminuir, quer dizer, ele pode diminuir um pouco porque a sucção do bebê para tirar leite, ela é mais eficiente do que a ordenha, né? A ordenha manual, a ordenha com a maquininha. Porém, você mantendo essa ordenha, a sua produção não vai parar de jeito nenhum. E aí, você tentando oferecer esse leite ordenhado para esse bebê na colher dosadora, no copo 360, no copinho, a chance dele desmamar é muito pequena, tá bom? E aí você oferece seu leite ordenhado. Então, não precisa desmamar o bebê porque voltou a trabalhar, tá? Voltando do seu trabalho, você já pega o bebê e já amamenta ele. Antes de sair para trabalhar, amamenta ele, tá? Então é isso. Não coloca na cabeça que você vai desmamar porque você vai voltar a trabalhar, porque ele desmama mesmo. Você quer continuar amamentando? Existem maneiras. Precisa do quê? Paciência. Precisa de paciência. Precisa de um pouquinho de esforço seu, porque você vai ter que ordenhar, deixar o leitinho lá pra ele. Essa ordenha não precisa ser feita tudo de uma vez. Você não tem que ordenhar lá na primeira ordenha, já tirar 100 ml. Não, todo dia você vai ordenhando um pouco, vai estocando, vai juntando ali no congelador. Fechou um potinho, põe a data, daí começa o outro pote. Aí encheu um pouquinho, tá no congelador, tira mais um pouco, põe por cima do que já tá congelado. E assim você vai fazendo seu estoquezinho lá de leite, tá bom? Deixa eu ver. Amamento minha filha de 1 ano. Posso tomar cápsula de cafeína para treinar? Tomo uma cápsula de café solúvel dia. Pode, não tem problema não. Tá assim, ó.
uma vez por dia. Se essa cápsula de café tem menos de 300 miligramas, ou até 300, não tem problema, tá? Não tem problema. De preferência, de dia, né? Você tomou lá a sua cápsula, treina, volta para amamentar. Passa pro leite? Passa um pouquinho. Então, mas daí você mantém o seu dia normal, evita ficar tomando café durante o dia. Ok, não tem problema não, tá bom? Outra pergunta aqui, ó, de criancinha maior. 4 aninhos, febre, falou dor de garganta, mas medo de dar ibuprofeno por causa da dengue. Tem outro remédio para ajudar? Bom, lógico que tem. Eu nunca indico ibuprofeno de cara, tá? Na suspeita de dengue, a gente não dá mesmo. Então, na suspeita de dengue, você não deve dar ibuprofeno. Se você não tem certeza e tem uma suspeita, não dê, tá bom? Nem ibuprofeno, nem AS, nem um anti-inflamatório. Porque senão pode piorar as plaquetas e aí a coisa, a vaca vai pro brejo. O que a gente dá? Ou paracetamol ou dipirona, nesses casos de febre, tá bom? Se não tem uma suspeita de dengue, a criança tem 4 anos, tá reclamando de dor na garganta, mas não tem suspeita de dengue, aí tudo bem você dá o ibuprofeno, tá? Agora, se existe uma suspeita, aí não pode. Gente, acabou nossa live, tá bom? Já deu o horário, que eu tô cansadinha, trabalhei hoje o dia inteiro, tá? Obrigada pela presença de vocês aqui. Fiquem com Deus, olha só. Vai lá, vai participar da comunidade Mamãe Nota 1000, entra lá, pede informação lá no link que tá na bio, tá bom? Manda mensagenzinha no meu direct, nas caixinhas de pergunta, tá? Não deixem de participar, não. Obrigada pela presença de vocês e até a semana que vem. Talvez eu tenha que mudar a live para sexta-feira pela manhã, em torno de meio-dia. Não, 11h15, 11h30, tá? Talvez eu tenha que mudar a live para sexta-feira de manhã, em torno de 11h15, 11h30. É muito ruim aí? Vocês que estão aqui, que horário vocês preferem? Aqui em São Paulo. Não, eu tô falando talvez tenha que mudar. Que horário vocês preferem? Quinta à noite ou sexta-feira de manhã? E quinta-feira à noite, 8 horas ou 8h15? Porque 8h30 tá ficando tarde pra acabar essa live, viu? Falar pra vocês. Escrevam aí pra mim, tá bom? Por favor. E depois que eu baixar a live, vocês façam um grande favor pra doutorinha de vocês, tá bom? Que veio aqui responder as perguntinhas com todo carinho, com todo amor. Eu vou baixar a live, então daqui mais ou menos uns 10 minutinhos, vai lá na livezinha que eu vou baixar, deixa um comentarinho, põe coraçãozinho, deixa comentarinho, porque quando vocês escrevem o comentário, o Instagram vai lá e ele entrega para mais gente a live, ele percebe que foi relevante o conteúdo, ele começa a entregar para mais gente. Se ninguém comenta na live, pode ter 20 pessoas, 10, 40, não adianta, é irrelevante. Então, se você faz um comentarinho lá, vocês já me ajudam, tá bom? Então, daqui 10, 15 minutinhos, vocês vão lá fazer um comentarinho pra mim, tá? Por favor. Senão, não vou mais responder as perguntinhas de vocês. Vou responder perguntinha aqui da caixinha só. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo.